Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a essa nossa aula de revisão. Queria mandar um cheiro aí para todo mundo do segundo ano do Colégio Núcleo, né, gente? Eu resolvi gravar alguns vídeos para ajudar vocês nessas provas que irão acontecer essa semana na ES, tá? E como todos sabem, eu enviei através do WhatsApp mensagens aí nos grupos, tá, de cada turma, pedindo para que os alunos, que vocês mandassem questões de progressões, né, de PA e de PG, que porventura vocês ficaram com dúvida, não conseguiram resolver. Esse assunto, PA e PG, foi o assunto assim que os alunos me procuraram mais, com mais dúvidas, enfim. E aí eu resolvi, nessa revisão, voltar toda a atenção para esses assuntos para poder tentar ajudar você de alguma forma, tá? Então, todas as questões que eu vou resolver ao longo dessas aulas são questões que foram enviadas pelos alunos, por vocês, tá certo? Eu preferi fazer assim para que eu seja mais objetivo e, de fato, já vá tirar a dúvida que você, porventura, venha a ter, tá bom? Então, antes de a gente começar a resolver algumas questões, aliás, eu já gravei vídeos aí com várias questões, eu queria me dedicar nesse vídeo a revisar com você, que eu acho que vale muito a pena, os principais pontos a respeito, primeiro, das progressões aritméticas, das PAs, pode ser? Então, vamos lá para a tela? Olha só, imagine que eu tenho uma sequência com 12 números, certo? E aí eu pergunto a você, gente, o que é que precisa acontecer para em uma sequência de números ser considerada, por exemplo, uma PA? Veja, uma PA, por definição, e é engraçado que a gente pode definir uma progressão aritmética de duas formas diferentes. A primeira, PA, é toda sequência de números, veja que interessante, é uma sequência de números que qualquer termo a partir do segundo tem que ser igual ao anterior acrescentado de uma constante denominada razão da progressão. Vê que interessante. PA é uma sequência de números que cada termo a partir do segundo sempre vai ser igual ao termo antecessor acrescido de uma constante denominada razão da progressão aritmética. Ok? Ou então, nada me impede de definir PA assim, ó. É uma sequência de números, tá o quê? A diferença de um termo qualquer a partir do segundo com seu termo antecessor ou anterior, essa diferença é sempre constante na sequência toda. E essa diferença é denominada razão da progressão. Então, isso significa dizer que se eu tenho uma sequência de números e ela é uma PA, então a diferença de um termo qualquer a partir do segundo com o seu termo antecessor, o anterior, tem que ser constante. Traduzindo isso, numa sequência de números, por exemplo, A1, A2, A3, A4, A5, se essa sequência é uma PA, então A2 menos A1 tem que ser igual a A3 menos A2, que tem que ser igual a A4 menos A3, que tem que ser igual a A5 menos A4. E essa diferença que sempre é igual, né, quando você escolhe um termo qualquer a partir do segundo com o seu termo anterior, quando você faz essa diferença é chamada de razão da progressão. Ok? Então, venha cá na tela comigo, veja. Se essa sequência é uma PA, então eu sei que cada termo a partir do segundo, não é igual ao termo antecessor, o termo anterior somado de uma constante R chamada de razão da progressão. Então, gente, se isso é uma PA, essa constante, esse número que eu vou acrescentando termo a termo para encontrar o termo seguinte, esse numerozinho é chamado de razão da progressão, tá ok? E aí eu queria criar um raciocínio aqui com vocês, que ele é muito importante, e eu preciso que você aprenda isso bem direitinho ou revise, tá? Porque vai facilitar muito a gente na hora de resolver as questões, tá bom? Então, veja só, imagine que eu queira calcular o A5, o quinto termo dessa PA, o quinto elemento dessa sequência. Veja, eu pergunto, eu posso calcular o A5
partindo do A1, sim ou não? Sim. Veja que para calcular o A5 partindo do A1, eu tenho que sair do A1, somar R mais R mais R mais R. Aí eu chego no A5. É ou não é? Então, veja que eu precisei somar mais 4R. Partindo do A1, se eu somo mais 4R, eu chego no A5. Concorda comigo? Veja que para sair do 1 e chegar no 5, eu precisei somar 4 razões. Ok? Continuando. Vamos imaginar que eu queira calcular o A7 partindo do A1. Minha gente, agora eu quero calcular o A7. Gente, me diga uma coisa. O A7, se eu quiser calcular esse termo partindo do A1, eu tenho que somar R mais R mais R mais R mais R mais R. É ou não é, gente? Ou seja, se eu quiser calcular o A7 partindo do A1, eu tenho que sair do A1 para chegar no A7, eu tenho que somar quantas razões, gente? 6R. É ou não é? Conte para não é, para você ver se não é. Para chegar nesse termo A7, eu tenho que acrescentar, partindo do A1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho que acrescentar 6 razões. Concordam comigo? Sim ou não? Ótimo. E aí, vê só. Se eu quiser calcular o A10 partindo do A1, veja, eu estou no A1. Para chegar no A10, já está pegando, não é? Já está tendo o jogo de cintura para tirar essa conclusão sozinho ou sozinha. Para sair do A1 e chegar no A10, eu tenho que acrescentar 9 razões. E aí, gente, eu percebo, apenas com essa pequena análise, o seguinte. Veja. Essa fórmula integral. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Veja, essa fórmula é importante? É, mas perceba que, claro, que eu estou calculando o enésimo termo sempre partindo do A1. Não é? Aí eu deduzi essa fórmula. Mas veja que essa fórmula ela deixa a gente preso, não é? A ter que usar sempre o A1. E, venha cá comigo, tu acha mesmo que a questão, se você precisar usar a fórmula do termo geral, a questão vai te dar o A1? Vai nada. Então, a gente precisa saber usar isso sem estar preso à fórmula. Como assim, Sanches? Venha cá para a tela. Olha só. Imagine que eu queira calcular o A5, mas agora eu quero partir do A2. Olhe para esse esqueminha aqui em cima. Olhe para esse esquema. Eu quero calcular o A5 partindo do A2. Para sair do A2 e chegar no A5, eu tenho que somar quantas razões? 3, não é? Mais 3R. Veja que eu não estou preso à fórmula. Eu estou no A2, no 2. Para chegar no 5, eu tenho que somar 3. Percebeu? E aí eu posso calcular o A5 em função do A2. Eu posso calcular o A5 se a questão me der o A3. Claro, para sair do A3 e chegar no A5, é só somar 2R. Percebeu? Então, gente, venha cá para eu conversar com você. Você pode calcular qualquer termo de um APA escrevendo esse termo em função de qualquer termo que você queira. Por exemplo, veja,
Complete, vá participando. Se eu quiser calcular o A10 partindo do A1, vai ficar como? O A10 é igual a 1 mais, para sair do A1 e chegar no A10, A1 mais 9R. Não é assim? Mas se eu quiser calcular o A10 e a questão me fornecer o A7, eu posso? Posso. O A10 vai ser igual ao A7 mais, para sair do 7 e chegar no 10, eu tenho que acrescentar 3 razões. Então, veja que eu tenho uma facilidade maior de trabalhar com essa fórmula sem estar presa a essa fórmula no sentido literal, do tipo, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Veja como fica fácil. Se eu quiser calcular o A100 partindo do A1, o A100 vai ser igual ao A1 mais 99R. Mas se eu quiser calcular o A100 partindo do A70, A100 vai ser igual a A70 mais 30R. Entenderam isso? Tranquilidade? Então, vem aqui para a tela. Veja, imagine que eu queira calcular o A12. Veja, eu quero calcular o A12. O A12 partindo do A8. Posso? Posso. É só acrescentar 4R. Tranquilidade, gente? Ótimo. E aí, antes de a gente passar para o próximo ponto, veja que numa progressão aritmética, nesse sentido, você vai acrescentando sempre uma razão, termo a termo, não é? Mas se você quiser voltar numa PA, não tem problema nenhum, mas aí você vai tirar sempre uma razão, termo a termo. Como assim, Sanches? Veja que interessante. Imagine que eu queira calcular o A10. O A10. Mas a questão me forneceu o A12. Veja, eu quero chegar no A10, mas a questão me forneceu o A12. Minha gente, raciocínio é o mesmo. Para sair do 12 e chegar no 10, do A12 para chegar no 10, eu tenho que acrescentar razão ou tirar razão? Eu tenho que retirar razão. Quantas? Duas, não é? Menos 2R. Veja que para eu chegar no 10 partindo do 12, eu tenho que tirar duas razões. Se eu quiser calcular, por exemplo, o A5, mas a questão me forneceu o A10. Minha gente, para sair do 10 e chegar no A5, eu tenho que acrescentar razão ou retirar razão? Retirar, menos 5R. Ok? Tranquilidade? Tá, Sanches, se eu não uso essa fórmula não, usa. Normalmente a gente usa essa fórmula quando precisa calcular o número de termos de uma PA, que esse número de termos, nessa fórmula, né, é representado aí por essa letrinha N, né? Por essa letrinha N. Tá ok? Beleza? Então, tá aqui a fórmula do termo geral. Tá? Tranquilidade? Bom, outro ponto que é importante, importantíssimo, é você saber calcular a soma dos N termos de uma PA limitada. Tá? E aí entra aquela historinha, né, bem famosa de Carl Friedrich Gauss, não é? Que ele fez uma continha, que ele mostrou como é aí, em outras palavras, a soma, como é que você calcula a soma dos N termos de uma PA limitada, mas vamos com calma, tá? Veja só. Imagine que eu tenha essa sequência aqui, tá? 2, 4, 6, 8, 10. Eu pergunto, isso é uma PA? Sim ou não? Sim. Me justifique das duas formas que você pode me justificar que isso é uma PA. Sanches, isso é uma PA porque eu estou percebendo que cada termo a partir do segundo é igual ao termo anterior sempre somado a uma constante que é chamada de razão da progressão. Por sinal, que constante é essa? Qual é a razão dessa PA? Mais 2, mais 2. Isso é uma PA de razão 2. Ou eu poderia justificar que essa sequência é uma PA porque a diferença de qualquer termo a partir do segundo com seu termo anterior é sempre constante essa diferença. Tá vendo?
E essa diferença, que dá sempre quanto? 2. Essa diferença que dá sempre 2, ela é chamada de razão da progressão. Ótimo. Se eu perguntasse a vocês, calcule a soma desses 5 termos dessa PA limitada. Quem seria a soma? Ora, a soma seria 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais 10, concorda comigo? E quanto é que daria essa soma? Ora, fácil, né? 2 mais 4 mais 6 dá 10, com 2 dá 12, com 8 dá 20, né? Com 10 dá 30. Ok, gente? De boa na lagoa? Então, 30 é a soma. Tá, mas e se você tivesse uma PA com 100 termos, por exemplo? Será que você ia somar termo a termo para descobrir a soma dos 100 termos de uma PA limitada? Não. Aí é quando entra aquela história de Gauss, né? Conta-se a história que Carl Friedrich Gauss, um menino aí com seus 10 anos, estava numa aula, o professor passou a seguinte tarefa. Vê a tarefa que o professor pediu à turma de Gauss. Né? Gauss estava lá assistindo uma aula, o professor disse, olha, eu quero que vocês somem aí de 1 a 100, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais reticências mais 98 mais 99 mais 100. Eu quero aí que vocês somem, tá? De 1 a 100 e depois me diga a resposta. E aí Gauss, em poucos minutos, conseguiu responder isso. Não é? E disse, professor, eu já sei. O professor, assustado, disse, quanto é, meu filho? Ele disse, rapaz, é 5.050. E aí o professor ficou assustado e perguntou, Gauss, como é que você fez essa conta? Aí Gauss disse o seguinte, professor, eu percebi que a soma dos extremos dessa sequência aí de números é 101. E mais curioso ainda é que se eu pegar os termos equidistantes dos extremos e somar, dá igual à soma dos extremos. Então, Gauss percebeu que se você pegar nessa sequência, não é, os termos equidistantes aos extremos e somar, essa soma vai ser igual à soma dos termos que estão no extremo dessa sequência. Veja que 1 mais 100, que são os extremos, dá 101. E aí, quando eu pego 2 mais 99, que são termos equidistantes dos extremos, essa soma é igual à soma dos extremos, dá 101, 3,98, 101. E aí, o que é que Gauss percebeu? Bom, eu tenho 100 números aí, 100 elementos, e estou pegando pares, não é? E quando eu somo esses pares, dá 101. Então, se eu tenho 100 elementos e estou pegando 2 a 2 formando pares, eu consigo formar quantos pares? Eu consigo formar 50 pares e cada parzinho desse, não é, dá 101. A soma dá 101. E aí, quando o Gauss fez a multiplicação 50 vezes 101, deu 5.050. Brilhante, não é? E aí, veja que interessante. Em outras palavras, o que é que Gauss deduziu, não é? Veja, Gauss pegou o primeiro número da sequência, somou com o último número, que é 100, multiplicou pela quantidade de números dessa sequência, dividido por 2, porque ele estava pegando os pares, não é? E isso, ele calculou a soma dos 100 termos dessa sequência. E aí é quando a gente consegue demonstrar, não é, que a soma dos n termos de uma PA limitada sempre vai ser o A1 mais o AN vezes n sobre 2. Ou seja, é legal você lembrar disso, porque aí você grava a fórmula mais fácil. O que é que Gauss fez para chegar nesse raciocínio? Gauss pegou o primeiro termo da sequência, o primeiro, somou com o último, que é 100, multiplicou pela quantidade de elementos e dividiu por 2. Não é isso? Pronto. Então, gente, ó, de novo, vem aqui comigo. Qual é a fórmula
tá? Ou como é a fórmula que calcula a soma dos n termos de uma PA limitada. Lembra do raciocínio de Gauss? Ele pegou o primeiro, não é? Então é o A1, mais o último, que é o AN, vezes n, que é a quantidade de elementos, sobre 2. Então, se eu quiser somar, por exemplo, os 50 primeiros termos de uma PA, então, os 50 primeiros termos, o que é que você faz? Pega o primeiro, que é o A1, soma com o último, que é o A50, vezes 50, que são os 50 primeiros termos, sobre 2. Só isso. Ô Sanches, e dá certo mesmo? Vem cá. Veja esse exemplo que eu dei aqui, esse exemplo que eu vou chamar de 1, por exemplo. Exemplo 1. Será que a fórmula, essa formulazinha, funcionaria? Veja, eu vou somar quantos termos? 1, 2, 3, 4, 5. Os 5 termos dessa PA. Então, eu vou pegar o A1 mais o A5, no primeiro mais o último, vezes 5, quantidade de elementos sobre 2. Quem é o A1? 2. Quem é o A5? 10. Vezes 5 sobre 2. Isso vai ser igual a 12 vezes 5 sobre 2. 12 por 2 dá 6. 6 vezes 5, 30. Ok, gente? Tranquilidade? Então, ó, com isso a gente fecha, tá? Essa parte, um resumo, claro, né, de progressão aritmética. Eu espero que isso ajude vocês e de repente, clarear na hora de eu estar resolvendo essas questões que vocês estão me mandando, beleza? Eu vou dar uma pausa aqui, já já a gente volta que eu vou falar um pouco